PME no Radar é uma iniciativa do Jornal de Negócios em parceria com o Banco Santander. O tecido empresarial enfrenta hoje uma conjuntura que exige capacidade de adaptação, coragem, visão e liderança. Durante 3 meses vamos debater temas-chave para as PME. O Jornal de Negócios e o Santander contam com especialistas e líderes das PME para analisar e identificar formas de enfrentar os grandes desafios do atual contexto. PME no Radar é uma iniciativa do Jornal de Negócios em parceria com o Banco Santander. Bom dia, sejam bem-vindos à terceira Web Conference PME no Radar, uma iniciativa de negócios em parceria com o Santander, que visa dar a conhecer o contributo das empresas, entidades públicas e sociais no combate à Covid-19, mostrar exemplos de resiliência e adaptação ao difícil contexto criado pela pandemia, debater a resposta das empresas e dos responsáveis políticos, refletir sobre as mudanças que a crise presente pode deixar para o futuro. Depois dos serviços de saúde e da tecnologia, o terceiro think tank será dedicado à indústria. A pandemia encerrou cadeias de abastecimento, convertendo a produção de muitos produtos. Além das dificuldades na oferta, o confinamento provocou um colapso da procura na maior parte dos setores. O escoamento continua a ser dificultado pelo encerramento de fronteiras e do espaço aéreo. Mas há empresas que estão a adaptar os seus negócios e hoje vamos conhecer mais um caso. Esta disrupção nas cadeias de valor traz também oportunidades na localização de produção em zonas de maior proximidade, o que pode beneficiar Portugal. A crise traz novos paradigmas e vai dar força a alguns que já vinham de trás, com uma preocupação com a sustentabilidade, onde a indústria tem um papel fundamental. Para debater estes temas, vamos ter connosco a Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, e um painel de oradores a quem agradeço a disponibilidade para se juntarem a nós. Esta webconference vai ser transmitida em streaming no site do Negócios. Espero que seja uma sessão interessante para todos. Passo agora a palavra a Miguel Belo de Carvalho, administrador do Santander Portugal, para fazer também uma breve nota de boas-vindas. Miguel. Sim, senhora. Muito bom dia a todos. Agradecer também a iniciativa aqui ao Jornal de Negócios por esta PME no Radar. Enfim, dar aqui umas boas-vindas, em particular à sua Ministra da Coesão Territorial, a doutora Ana Brunhosa. Agradecer também a participação de todos os oradores neste painel e para esta discussão, e dar só aqui algumas notas que me parecem relevantes do ponto de vista do Santander, que desde aqui a primeira hora procurou garantir não só a segurança dos seus colaboradores, mas acima de tudo o apoio imediato a todos os clientes, à economia e à sociedade em geral. Disponibilizámos um conjunto de iniciativas e de medidas com grande impacto nas famílias e nas empresas portuguesas. Ao nível das empresas, enfim, que é aqui um pouco o âmbito deste fórum, estamos de facto a fazer um grande esforço para ajustar e para ajudar a gestão da tesouraria das empresas e fazer chegar o mais possível as ajudas através das linhas de apoio à economia Covid. Implementámos um conjunto de medidas que agregadamente permitem às empresas poder respirar financeiramente para os próximos meses, através da renovação automática de linhas de curto prazo. Disponibilizámos as moratórias, incluindo, obviamente, a moratória do Estado, que vai vigorar até dia 30 de setembro. Temos cerca, enfim, só para vos dar um pouco a ideia da magnitude, cerca de 40% da nossa carteira de crédito a PMEs está nesta altura em moratória de capital. E não menos importante, promovemos, obviamente, também o acesso às linhas protocoladas, sejam elas as linhas gerais, sejam as setoriais, e ainda também através do apoio àquilo que são as linhas de capitalizar e os sistemas de incentivo à inovação, que mantivemos também a nossa participação nestas linhas. Também, enfim, relativamente àquilo que foi o impacto destas linhas, eu diria que nós temos, dentro daquilo que são os nossos clientes de empresas que têm crédito, para além dos nossos 150 mil clientes ativos, temos provavelmente metade destes clientes com crédito connosco. Dentro desses clientes temos cerca de 15 mil pedidos de financiamento ao abrigo destas linhas, e nesta altura já temos mais de 3 mil clientes e 3 mil operações
contratados com um valor muito próximo dos 500 milhões de euros, o que é de facto já um número bastante importante nesta fase da crise que estamos a passar. O Banco Santander colocou todos os recursos do banco, de tecnologia, digital, áreas de risco, operações e obviamente toda a área comercial completamente dedicados a atender esta situação de emergência e claramente é um momento para apoiarmos a economia portuguesa e em particular a indústria e neste caso em concreto que iremos falar da indústria transformadora. A nossa economia está muito diferente do que era há 10 anos atrás, felizmente, está muito mais bem estruturada, tanto em termos económicos como em termos financeiros, como também em termos tecnológicos e também em termos de capacidade de gestão. E, portanto, acho que vencer esta crise vai ser um desafio de gestão para todas as empresas, para todos nós, mas também é importante termos consciência que, como em qualquer crise, oportunidades irão surgir, não só ao nível da integração, de uma maior integração nas cadeias de valor, seguramente também toda a parte das próprias cadeias de distribuição, das cadeias de logística e naturalmente também aqui alguma consolidação, que é natural que sempre surja em momentos de grande disrupção, como aquilo que estamos a assistir. Consolidações setoriais que promovem, no fundo, também este tipo de integração de valor em cada setor. É evidente que também há aqui uma área que é transversal a praticamente todos os setores, que é a economia digital, que vai seguramente ganhar aqui uma força muito grande e que se vai desenvolver fortemente. Algo que deveria acontecer provavelmente nos próximos 2-3 anos, seguramente vai ser antecipado com uma curva muito mais acelerada do que em condições normais, não só porque a alteração dos consumidores irá alterar-se de forma radical, mas como também os próprios agentes económicos todos tenderão a sentir esta necessidade de grande adaptação. E, portanto, todas as cadeias de valor vão passar a incorporar este tipo de economia digital, em que vai acelerar seguramente desde os serviços ao comércio, à indústria, haverá seguramente mais soluções com maior agilidade, mais eficiência em tudo o que sejam transações de bens e serviços. As PMEs vão ser, obviamente, chave em todo este processo, na adaptação a esta nova realidade, como já o foram na última crise, e, portanto, capacidade de empreendedorismo, capacidade tecnológica não faltam aos nossos empresários, não faltam no país, mas vamos ter que ser arrojados, muito determinados e capazes de ler as oportunidades que vão surgir no mercado. As empresas portuguesas já deram provas de que temos o engenho e a determinação para superarmos e vencermos mais este importante desafio. No Santander, estamos a apostar fortemente no desenvolvimento de plataformas e soluções digitais que vão ajudar seguramente os nossos clientes, sejam eles particulares, sejam eles empresas, a também estarem mais perto do banco e melhor poderem ser servidos para todas as suas necessidades financeiras. Faço votos que este debate seja útil e reafirmo, obviamente, aqui esta parceria, e dentro desta parceria, também o compromisso do Santander. Estamos aqui na primeira linha para prestar apoio às famílias e às empresas e apostar muito também na revitalização da economia ou reconstrução da economia que nesta pós-crise vai ser absolutamente necessária. Portanto, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Miguel, pela tua nota de boas-vindas. Convido agora a Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, a quem mais uma vez agradeço a disponibilidade para se juntar a nós, para fazer então a sua intervenção inicial na abertura desta conferência. Muito bom dia, André. Quero agradecer em primeiro lugar ao vosso jornal a oportunidade de estar aqui. Também agradecer ao Santander, que através do seu patrocínio permite que de forma coletiva discutamos estes assuntos que são tão importantes neste momento, e cumprimento também todos os intervenientes depois que irão fazer a discussão. André, só para a minha orientação, tenho 10 minutos, certo? Sim, 10, 15 minutos e depois conversamos um bocadinho os dois, pode ser? Muito bem, muito bem. O que é que eu queria de alguma maneira e vai
duas ou três ideias que gostaria de partilhar, que são muito fruto da experiência que tenho no terreno, com as empresas, mas não só com o sistema científico e tecnológico, com as autarquias, com as instituições em geral. Eu, em primeiro lugar, queria dizer que tenho como convicção que a saída da crise se vai fazer, sobretudo, através das empresas, mas este vai ter que ser um processo de inteligência coletiva e, portanto, há todo um conjunto de atores que vão ter que apoiar as empresas, nomeadamente, e eles estão aqui nesta nossa mesa virtual, a banca, as associações e outras empresas que não as do setor da indústria transformadora. O investimento público vai ser muito importante nesta fase da retoma, mas volto a sublinhar, a saída sustentável da crise será feita, aliás, como aconteceu no passado, através da atividade económica e do investimento das empresas. Claro que a área social é absolutamente fundamental, até porque temos de cuidar dos efeitos assimétricos que esta pandemia gera na população mais desfavorecida e mais frágil, a área cultural em si mesma, mas também na ajuda na retoma do próprio setor do turismo. A questão que eu gostaria de dar resposta com as minhas notas é como podemos acelerar a produção nacional, nomeadamente a indústria transformadora neste contexto. Só para termos a noção da importância relativa da indústria transformadora no contexto nacional, o setor terciário, comércio e serviços, são os que absorvem mais trabalhadores, têm mais empresas e mais volume de negócios, e são aqueles que estão a ser profundamente afetados por esta pandemia. Contudo, é o setor secundário, nomeadamente a indústria, que concentra a maior percentagem das nossas exportações. 60% do total das exportações de bens e serviços, de acordo com dados do INE de 2018, são do setor secundário. Queria também... Sra. Ministra, e que pedi-lhe só que tentasse falar o mais em frente possível, porque perdemos o seu som. Muito obrigado. Muito obrigada. Portanto, estava eu a dizer que o setor transformador, o setor secundário, é aquele que tem a maior responsabilidade nas nossas exportações, apesar de representar um menor número de empresas, um menor número de trabalhadores e de volume de negócios. E, portanto, isto tem a ver com a sua capacidade de competitividade nos mercados globais. Recentemente foi feito um estudo sobre o novo desemprego, as fragilidades de uma opção produtiva nacional, do barómetro do Observatório sobre Crise e Alternativas, da autoria de João Ramos de Almeida, e este estudo tem uma conclusão que não é surpreendente, que é o setor industrial é aquele que consegue resistir melhor aos ciclos de recessão da economia, portanto, mantém os postos de trabalho, mas também é aquele que menos emprego gera nas fases de expansão. Portanto, o que é que nós verificamos? Nós verificamos que, ao contrário da indústria, os serviços são aqueles que expandem em fase de retoma, mas que também, depois, nas fases de recessão, são os serviços que se retraem de forma mais desproporcional e, portanto, manifestando aqui uma grande volatilidade. E nestes serviços temos o turismo. Qual é o problema agora nesta fase da retoma? É que não vamos ter, como tradicionalmente tínhamos, os serviços a absorver, ou dificilmente a absorver, esta mão de obra. E, portanto, há aqui uma diferença abismal face ao passado, em que, em fase de retoma, estes setores, como o turismo, o imobiliário, por exemplo, o alojamento, a restauração, absorviam esta mão de obra. Portanto, o turismo não vai poder absorver os empregados e, portanto, isto implica aquilo que todos temos vindo a discutir e que já ficou implícito no discurso de Miguel Melo, que é esta ideia daquilo que temos ouvido e daquilo que tem sido também o discurso do nosso primeiro-ministro, que é temos que aumentar a nossa base industrial. Até porque é ela que garante emprego sustentável. E as tendências, estes dados são com uma tendência de 40 anos e isso é absolutamente, são dados, não são, digamos, percepções.
não só para diminuir a nossa dependência do exterior, que esta crise tornou demasiado evidente, mas porque, como também já foi dito, as cadeias de produção mundiais terão que necessariamente deslocar-se de Oriente para o Ocidente. Por várias coisas. Para assegurarmos o nosso nível de autossuficiência em produtos e equipamentos essenciais. Esta crise tornou isso demasiado evidente, mas também pela mudança que se vem registando de forma consolidada nos hábitos de consumo, nomeadamente os consumidores, e isso tem-se verificado, têm cada vez mais preocupações com as questões ambientais, com as questões sociais que estão subjacentes à produção dos bens que consomem. E, portanto, esta concentração na produção nacional vem acompanhada, como também já foi referido, numa mudança de paradigma, ou seja, este reforço da indústria não vai ter que significar uma indústria nova. Mas queria chamar a atenção aqui de uma coisa, porque quando falamos de indústria transformadora, queria salientar que o desenvolvimento desta indústria depende do desenvolvimento de um conjunto de serviços muito importantes, também já foram referidos, em diferentes áreas, não só nas áreas tecnológicas, nas áreas ligadas ao marketing, aos serviços de certificação, em várias áreas. Ou seja, eu tenho muita dificuldade em falar apenas de indústria transformadora, em falar apenas da parte da produção. Eu prefiro o conceito, ou de fileiras de produção, eu prefiro o conceito de cadeias de valor, como também foi já usado esse conceito. Isto é muito importante, de facto, termos produção nacional, mas para ela ser competitiva, nós temos que juntar a essa produção nacional um conjunto de outros setores e, portanto, nós estamos a falar aqui de clusters que agregam um conjunto importante de setores. Neste domínio, as startups que existem e que foram um exemplo muito interessante na pandemia, muitas delas estiveram a contratar em pleno período de pandemia, viram os seus negócios estimulados, acompanharam muitas empresas já a planear a retoma. Portanto, conseguimos em Portugal alguns polos de serviços ligados à indústria que são muito importantes para o desenvolvimento tecnológico da própria indústria e aqui da indústria transformadora que está em causa. Eu dou só um exemplo da indústria automóvel, que é muito importante, mas nós não podemos só ser produtores de componentes de automóveis. A inovação começa no design, nos materiais, onde há uma pressão muito grande no que respeita à alteração dos materiais, no desenvolvimento de moldes inteligentes e por aí fora. Nós hoje dentro de um molde temos chips, nós hoje temos moldes inteligentes e isso só é feito se na produção incorporarmos cada vez mais conhecimento e cada vez mais tecnologia. Portanto, este retorno à indústria ou este reforço na indústria tem que implicar uma nova indústria, uma forma, e portanto temos que aqui falar de outra, o meu conceito é de cadeia de valor. E este conceito significa que o reforço da base industrial obriga a que os setores trabalhem em rede. Nós em Portugal temos muito pouco essa prática. Em alguns setores isso permitiu a sobrevivência dos setores, como recordo que no final da década de 90 se preconizava a morte do setor do calçado, do têxtil, dos moldes, e foi através de um trabalho em rede, com os seus centros tecnológicos, com as associações empresariais que são muito importantes, que estas empresas trabalharam as cadeias de valor, supriram as falhas da cadeia de valor com conhecimento, envolvendo as entidades do sistema científico e tecnológico. Recordo que foi nessa altura, nomeadamente na área do têxtil, na área do calçado, que se desenvolveu uma importante indústria de equipamentos
que temos que continuar a desenvolver, porque ela é absolutamente fundamental para a indústria transformadora. E aqui há uma outra parte que também a pandemia pôs a descoberto, é que o aumento da produção nacional está muito dependente de importações. E, portanto, muitas das vezes as empresas, para aumentar a produção nacional, a primeira coisa que têm que fazer é importar, antes de aumentar a produção. E, portanto, nós temos que analisar os estrangulamentos que temos nas nossas cadeias de valor. E estes estrangulamentos significam as dependências que temos do exterior e que podem ser supridas por indústria nacional, porque nós temos know-how e temos competência e temos base industrial em todos os setores e, portanto, nós muitas das vezes colocamos a tónica no aumento das exportações e eu sou uma grande defensora disso, mas também é muito importante estimularmos a produção nacional para substituir importações, porque isto significa que completamos as nossas cadeias de valor. Isso só se faz quando os diferentes setores se articulam entre si e tornamos menos dependentes e mais. As nossas empresas, através disto, apropriam-se de uma parte cada vez maior do valor final do produto no mercado e, portanto, é mais difícil substituir-se nessa cadeia de valor as nossas empresas por outras empresas de outros territórios. Portanto, é muito mais difícil, digamos, deslocalizar as atividades, porque não estamos apenas a falar de produção. Estamos a falar de valor e estamos a falar de valor a montante da produção, na produção e a jusante da produção. Isto implica, e eu vou só dar 2 notas finais, porque há muito a dizer sobre isto, mas por isso é que temos os nossos oradores. Isso implica que o próprio sistema científico e tecnológico, ou seja, tudo que seja incubadora, centros tecnológicos e parques tecnológicos, também se capacitem, também tenham uma gestão profissional, também tenham uma abordagem ativa e uma abordagem aberta às empresas, numa perspectiva de co-criação, porque estas entidades têm muito a aprender com as empresas e com o trabalho com as empresas e com as suas associações e, portanto, isto é numa perspectiva sempre de co-criação. Eu não gosto da palavra transferência do conhecimento, transferência de tecnologia e por isso é que gosto do conceito de cadeia de valor, porque, em geral, o que se faz quando há uma interação entre o sistema científico e tecnológico, entre estas infraestruturas científicas e tecnológicas, o que nós verificamos é que há aquilo que nós chamamos um win-win, ou seja, há aqui uma co-criação de conhecimento. Isto implica também que o próprio Estado se modernize, se desburocratize, se torne mais ágil, porque é envolvente, ou seja, nós quando falamos de cadeias de valor, a envolvente é muito importante, tudo que são aquilo que chamamos os custos de contexto, que têm a ver com tornarmos a envolvente cada vez mais amigável a estas cadeias de valor e, portanto, também a importância do Estado, desde as autarquias, passando pelas CCDRs, até aos governos, até às direções gerais, também serem mais ágeis, menos burocráticas. Este governo, através do Ministério da Ministra Alexandra Leitão, tem uma estratégia para essa modernização, mas tudo o que façamos neste sentido é uma obrigação nossa, porque isto representam custos elevadíssimos para as empresas. Finalmente, e como conclusão, gostava de salientar 2 notas finais. A retoma da indústria transformadora reforçando toda a sua cadeia de valor. Isto é um processo de inteligência coletiva e acredito, sobretudo, que a banca, mas também o governo, tem um papel muito importante na capitalização das empresas, porque é isso que as vai tornar muito mais fortes, nem que isso implique que temporariamente o Estado ou a banca entre para o capital das empresas e depois, quando elas
passem este período mais difícil, saiam do capital das empresas, mas verdadeiramente nós não podemos perder o know-how, o capital que temos. Nós temos um excelente sistema de educação, nós temos empresários e empresas de grande valor e, portanto, temos que todos coletivamente contribuir, e o Governo em primeiro lugar, no âmbito de tudo o que é a concertação social. Todos os atores são importantes na discussão das soluções que venhamos a tomar para o futuro. E terminava por aqui agradecendo. Queria terminar felicitando Negócios pelo seu aniversário. Hoje faz 17 anos de serviço público, sexta-feira. Faz 17 anos de serviço público e, portanto, também a comunicação social é muito importante neste projeto de inteligência coletiva, André. A difusão da informação, da comunicação e, portanto, também dar-vos os parabéns por estas 17 primaveras. Muito obrigado, Ana Brunhosa, e em nome de toda a equipa do Jornal de Negócios, pela referência ao nosso aniversário. Estamos cá para cumprir também essa nossa missão e esperamos poder fazê-la ainda por muitos e bons anos. Queria lhe perguntar, enfim, porque esta situação que estamos a atravessar é também um desafio para a coesão. Receia que os desequilíbrios dentro da União Europeia se possam agravar depois desta crise? Muito honestamente, receio. Este é um choque simétrico, ou seja, é exógeno, mas com efeitos assimétricos. E se nós não dermos uma resposta conjunta, os Estados que estão mais endividados, os Estados que têm uma menor capacidade de resposta, o nosso mercado único ficará em causa, não é? Porque aqueles governos que estão em melhores condições de se endividarem ou de apoiarem as suas empresas serão aqueles que se desenvolverão mais e, portanto, o mercado único ficará aqui em causa. E, portanto, as conquistas que o processo de integração fez, que foram gigantescas, desde a livre circulação ao mercado único, a uma moeda única, eu penso que ficarão em causa. E, portanto, este eu diria, o momento de teste do nosso processo de integração. Eu acredito que tudo vai acabar bem, mas só pode acabar bem com uma resposta forte, conjunta, da Europa, sabendo que isto foi um choque exógeno. Não podemos comparar esta crise com a crise anterior. A própria banca tem dado um exemplo, até porque também está noutras condições, mas felicitamos todas as iniciativas que a Comissão Europeia já teve, nomeadamente no que respeita ao aligeiramento do que são as regras dos auxílios-Estado, e felicitamos também por ter alargado essas regras dos auxílios-Estado à banca, porque permitiu que o Estado prestasse garantias para que a banca, que hoje tem um pouco mais de liquidez, pudesse mais facilmente colocar essa liquidez onde ela é necessária, nas nossas empresas. E eu devo dizer que a nossa avaliação é de um trabalho extraordinário, mas precisamos de mais. Nós precisamos de um plano de recuperação forte, conjunto, precisamos de um plano de recuperação que não demore muito tempo a implementar e, portanto, que use os instrumentos jurídicos que a Comissão Europeia já tem. E o melhor instrumento jurídico que a Comissão Europeia tem são os quadros comunitários. Portanto, nós precisamos de um plano de recuperação forte, baseado em subsídios para os Estados, que não implique mais endividamento para os Estados e que tenha em conta, precisamente, estes efeitos assimétricos da crise e, portanto, um plano de recuperação alavancado no próximo quadro comunitário. E precisamos também de um quadro comunitário mais forte em termos de recursos, porque a proposta do quadro comunitário do próximo é de 1% da riqueza da Europa. É irrisório que se fale
de uma política de coesão que mostrou ser moderna, que mostrou ser flexível, com tudo o que já fez e que nos permitiu fazer. E, portanto, nós temos que... Eu defendo isto e penso que represento a palavra do governo português. E penso também que é o momento da Europa pensarem de forma muito séria em aumentar os seus recursos próprios. E, portanto, nós temos que... Isso vai implicar, inevitavelmente, sendo a Europa, digamos, a endividar-se para apoiar os Estados, que acompanhe depois a aplicação dos fundos, mas isto significa a corresponsabilização de todos. Agora, eu acho que isto tem que ser tudo, tenho a certeza, tem que ser tudo muito rápido, porque nós precisamos urgentemente deste plano de recuperação para recapitalizar as nossas empresas, para apoiar. Nós não temos um verdadeiro mercado de risco, o mercado de capital de risco. Dos números que estive a ver, o nosso mercado de capital de risco apoia uma percentagem muito pequena das nossas indústrias. Nós temos que ter um verdadeiro capital de risco e temos que criar um fundo para isso, que envolva os privados, que envolva os públicos, e para isso é muito importante este plano de recuperação, que, repito, deve corresponder a um endividamento da União Europeia, deve vir para os Estados na forma de subsídios, não deve sobrecarregar mais as dívidas dos Estados-membros, e deve ter em atenção aqueles que mais necessitam neste momento desse fundo. Não teme que os fundos de coesão sejam sacrificados nesta necessidade de acudir àquilo que são as prioridades na resposta à pandemia e à crise? As respostas à pandemia e à crise têm que ir ao encontro daquilo que são os valores que são defendidos pela coesão territorial, que é a digitalização, a transição digital, o combate às alterações climatéricas, a inclusão social, ou seja, aquilo que nós hoje temos que fazer na retoma encaixa lindamente naquilo que são os objetivos da coesão territorial. E, portanto, eu diria, se há momento em que a política de coesão territorial faz sentido ser reforçada, é neste momento. Porque é a política de coesão territorial que permite a utilização flexível dos apoios, até porque os países são diferentes entre si, a política de coesão territorial não pode ser igual para todos os países. Dentro dos países, as regiões são diferentes, nós temos que dar mais autonomia às regiões. Eu falo com a experiência de causa em relação ao passado que tenho, da minha vida profissional, e mesmo dentro das regiões, nós temos que ter em conta que há especificidades diferentes, os setores não são todos iguais, vão precisar de medidas específicas e, portanto, esta flexibilidade e este fato à medida dos problemas, porque não podem ser, nós podemos ter medidas de banda larga, mas depois temos que ter medidas à medida dos problemas. E só eu vejo, ao contrário do que muitos dizem que a política de coesão é uma política ultrapassada, ela revelou nesta fase que ela é uma política moderna, que tem a flexibilidade para se adaptar na resolução destes problemas, não só na derrogação do cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento, mas também na flexibilidade que nos permitiu no uso dos fundos da coesão e, portanto, respondendo à sua questão, acredito que é precisamente o contrário, é no combate à pandemia, na ajuda à retoma, que a política de coesão faz mais sentido, é aquela que está mais preparada para fazermos a retoma, é aquela que já usa instrumentos financeiros, é uma política moderna, é uma política que está absolutamente inovadora, que está absolutamente adaptada para fazermos a retoma e para fazermos a retoma de acordo com o caminho e os valores que se impõem no mundo de hoje, não é? Na sociedade do conhecimento, mas onde temos muitos desafios, aqueles que já referi e que fazem parte da política de coesão.
De que forma é que os fundos estruturais vão ser usados para apoiar a retoma da economia e a indústria transformadora em particular? Nós temos que pensar em diferentes fases. Esta é a fase agora da confiança. De criarmos confiança nas empresas, nos seus trabalhadores. Eu devo dizer uma coisa, se houve setor que nunca fechou, foi a indústria neste período. E, portanto, se houve setor que mostrou que é resiliente e que deu provas de que o país pode contar com ele, foi a indústria. Portanto, nós, de todos os exemplos que vemos, quer de se terem mantido a trabalhar, quer de se terem adaptado às novas circunstâncias, podia dar-lhe aqui 30, 40 exemplos de empresas que, em vez de terem ido para layoff, reconverteram a sua produção para produzir máscaras, de empresas para produzir outros materiais e, portanto, a indústria deu-nos aqui o exemplo da resiliência que o país teve. E, portanto, esta fase é uma fase de confiança. Nós temos neste momento para abrir uma medida que se chama adaptar, que em primeiro lugar tem um pacote para as microempresas, para elas poderem, digamos, fazer pequenos investimentos que são muito importantes no âmbito da higienização, no âmbito de pequenos investimentos para que os seus trabalhadores se sintam seguros e os clientes que também destas microempresas se sintam seguros. E depois vamos ter uma outra medida para as pequenas e médias empresas, também neste sentido de ajudar as empresas a criarem as condições de segurança para poderem laborar em segurança. Mais adiante, naturalmente que temos que atuar com instrumentos mais poderosos, e aí era muito importante, e a nossa preocupação da transição entre quadros comunitários, que tivéssemos aqui um plano de contingência para que se assegure a transição entre quadros comunitários, e aqui é muito importante a recapitalização das empresas, e já não é a primeira vez que os fundos de coesão, nomeadamente através da IFD e com a banca, criam fundos para recapitalizar empresas. Essa pode ser uma linha que devemos consolidar no futuro. E, por que não, também apoiando as empresas em processos inovadores e destacando aquelas que, de facto, dão provas de que têm know-how, de que têm uma gestão profissional, de que têm trabalhadores qualificados, mas que estão a passar uma fase difícil e, portanto, nós temos os instrumentos tradicionais do Portugal 2020, que podem ser mais arrojados e mais inovadores num plano de retoma, mas volto a referir, André, não vale a pena muito inventar a roda. Nós temos, de facto, que ter um plano de recuperação que deve ser conjunto a nível europeu, que deve ser alavancado no que são as prioridades das empresas hoje, da digitalização, de caminharmos para uma economia cada vez mais circular, do combate às alterações climáticas, porque elas estão aí e podem também provocar também choques exógenos, como as pandemias. E, portanto, temos instrumentos que podem ajudar na retoma. Há aqui uma coisa que eu queria dar também ênfase, a importância que as startups têm. Nós o Ministério da Economia criou um programa específico para as startups. As startups são a maneira mais simples ou pelo menos mais inteligente de injetarmos conhecimento e tecnologia no sistema económico. Elas têm normalmente taxas de crescimento muito elevadas, mas normalmente começam por ser empresas pequenas e, portanto, todo o sistema à volta das startups tem que ser estimulado e estas startups têm que ser apoiadas. Portanto, defendemos medidas de capitalização, defendemos medidas de apoio à reconversão das empresas,
sempre numa perspectiva de que temos que apoiar as empresas que nos dão a garantia, e elas são muitas, de que estamos a fazer um investimento nas empresas e que elas vão ser sustentáveis, que a sua competitividade se vai basear no emprego qualificado. Volto a insistir nisto. Esta é também uma fase em que temos que investir muito na requalificação das pessoas. Daí também termos feito um esforço com o layoff para que as relações laborais se mantivessem, porque quando as pessoas ficam desempregadas, há um período de transição longo até entrarem no mercado de trabalho, que torna a sua empregabilidade cada vez menor. E, portanto, nós, enquanto país, e aqui as empresas também têm sido um exemplo, as próprias associações, de requalificar os trabalhadores para aquilo que são os desafios em termos de qualificações que as empresas têm que ter. E volto a repetir, a nossa competitividade não pode ser nos baixos salários. A nossa competitividade tem que ser no emprego qualificado, porque mesmo que paguemos salários elevados, nós temos sempre fatores de atratividade que outros países não têm. Se há uma coisa que esta pandemia veio salientar, é que aquilo que eram os nossos fatores de atratividade se mantém, e acrescentamos outros. A segurança não tem preço, não tem preço. E estou a falar da segurança, não só daquela segurança de andarmos na rua tranquilamente, o que não acontece em muitos países, mas também no que toca à saúde, na resposta resiliente que a saúde deu em período de pandemia, mas também na maneira como a estabilidade política, que é muito importante para os investidores, e nomeadamente para os investidores diretos, para os investidores estrangeiros. E, portanto, volto a dizer, mesmo que paguemos salários elevados, porque o conhecimento tem que ser recompensado, continuaremos a ser um país atrativo para o investimento estrangeiro. Mas eu tenho uma filosofia: nós devemos preocupar-nos com o investimento estrangeiro e atrair empresas, mas devemos cuidar em primeiro lugar das empresas que temos e de quem cá temos, não descuidando naturalmente atrair novas empresas, novos trabalhadores, mas cuidar de quem cá está. Muito bem. Senhora Ministra Ana Brunhosa, muito obrigado por se ter juntado a nós. Resto de um bom dia. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu vou mantendo por aqui para vos ouvir e para aprender convosco. Muito obrigada por muito esta... Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então avançar para o nosso painel de debate, SPME em Portugal, presente e futuro, o novo normal. E para debater o tema de hoje, temos Inês Barbosa, CEO da Winxis, uma empresa tecnológica de Vila Nova de Famalicão, Jaime Quezado, economista e gestor, Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC, Associação Empresarial para a Inovação, Maria da Graça Carvalho, deputada, Parlamento Europeu e presidente do Intergrupo Investimentos Sustentáveis de Longo Prazo e Indústria Europeia Competitiva, e Miguel Boilão, vice-presidente da Acimagra, Associação dos Recursos Minerais de Portugal. Miguel, eu ia começar por si e por, enfim, lhe perguntar, como representante da indústria transformadora de recursos minerais, como é que a pandemia impactou este setor? Muito bem. Antes de mais, agradecer o convite, em especial ao André Veríssimo e ao Miguel Belo. Cumprimentar também a senhora Ministra e todos os oradores, bem como todos aqueles que nos ouvem. Esta pandemia impactou, ou por outra, teve efeitos no nosso setor a vários níveis e de diferentes dimensões. Estamos a falar de um setor que exporta cerca de 45% para fora da Europa e o restante para dentro da Europa. E o impacto que esta pandemia teve no nosso setor foi diferenciado. Foi diferenciado até nos próprios timings dos impactos. O nosso segundo maior mercado exportador é a China. Como todos nós sabemos, China sentiu o impacto da pandemia primeiro que todos os outros países no mundo e, como tal, há uma parte do setor
que desde janeiro, fevereiro, começou a sentir logo o impacto da crise. Portanto, estamos a falar de um setor que diria eu que primeiro que todos os outros sentiu este impacto. E sentiu a diversos níveis. Neste caso concreto, enfim, a própria indústria chinesa, que nossa cliente parou a sua atividade, fez com que os próprios processos logísticos de relação com aquele mercado deixaram de existir, pura e simplesmente, e as empresas sentiram muita dificuldade em escoar os seus produtos, mesmo na relação com as empresas que mantinham a atividade. Ou seja, não havia logística disponível para fazer chegar os produtos àqueles destinos. Depois veio o efeito da pandemia nas empresas que trabalhavam com a Europa. E aí aquilo que se verificou é que, apesar de ter havido um impacto ao nível da produção, as empresas não pararam de uma forma tão drástica, diria eu. Portanto, nós temos aqui um impacto no nosso setor de atividade que se verifica desde janeiro e que se prolonga até aos dias de hoje, levando-nos a ter já uma avaliação daquilo que será o impacto em 2020, que se cifrará à volta dos 400 milhões de euros, portanto, negativo neste ano. Portanto, é algo com muito significado. E, enfim, mas algumas empresas continuam a laborar do setor? Praticamente todas as empresas estão a laborar. Há empresas que recorreram a layoffs parciais, mas em situações muito reduzidas. Portanto, o que é que acontece com o nosso setor de atividade? Nós estamos a falar de um setor que, por norma, planeia a sua atividade industrial a médio e longo prazo. Nós não somos um setor que produz para amanhã. Portanto, normalmente, nós trabalhamos os projetos esses que demoram algum tempo e têm alguma maturidade de decisão, e eu diria que, se calhar, o maior impacto que esta pandemia terá no nosso setor de atividade será em 2021. E eu vou dar alguns exemplos. Vamos imaginar, por hipótese, projetos que estão neste momento em carteira para poderem arrancar, por exemplo, na área do turismo, novos hotéis, novos resorts que estavam pensados e que eventualmente iriam ser desenvolvidos. Eles serão todos eles repensados, provavelmente adiados, provavelmente muitos deles nem sequer se concretizarão. O que vai acontecer no mundo inteiro é que vai haver muito mais disponibilidade de oferta por parte da indústria para menos obra disponível. Vai haver maior concorrência, e isso a nós não nos assusta, contudo, vai fazer com que, eventualmente, em 2021, o impacto sobre o nosso setor será superior. Maria da Graça Carvalho, hoje já falámos aqui um pouco sobre isto, mas a pandemia vai de facto ter consequências grandes ao nível das cadeias de valor. Como é que isto pode ser uma oportunidade para Portugal? Muito bom dia. Eu começava por cumprimentar a Sra. Ministra, todos os participantes, e agradecer muito ao André Veríssimo e ao Miguel Belo por esta iniciativa e pelo convite para estar aqui convosco. Cumprimentar também todos os que nos estão a ouvir. A crise do Covid tem, como é conhecimento de todos, um grande impacto na parte industrial e nas cadeias de valor, e agora teremos que nos preparar para a recuperação e lutar contra esse impacto. E gostava de falar um pouco nas oportunidades de Portugal. A Sra. Ministra referiu-se também bastante a esta questão, que vêm da Europa e da União Europeia e que estão a ser preparados pela Comissão Europeia.
Estamos à espera que nos próximos dias o novo quadro financeiro seja publicado para o período de 2021 a 2027, assim como o plano de recuperação económica. O próprio Parlamento Europeu vai votar amanhã e depois, portanto temos uma sessão plenária, uma resolução sobre estes dois pontos, com exatamente as nossas prioridades para a recuperação económica e para vos dizer que a indústria está no centro das preocupações. Isto, aliás, é uma certa novidade em relação tanto à Comissão como ao Parlamento. A indústria não esteve na agenda política durante muitos anos. Esta Comissão e este Parlamento voltou a pôr a indústria, a estratégia industrial na agenda política, o que é muito importante e já tardava. E por isso a Comissão, pouco tempo antes da crise, aliás, algumas das publicações foram a 10 e 11 de março, foi exatamente antes de começarmos com o confinamento, uma série de documentos que foram publicados, como a Estratégia Europeia para a Indústria, a Estratégia dos Dados, que é também essencialmente virada para a indústria, uma estratégia para as PMEs, que agora necessitam de ser adaptadas a toda esta situação. Elas não vão existir novos documentos, mas a adaptação vai ser feita através da recuperação económica. Portanto, tanto no orçamento europeu e nos seus programas contidos no orçamento europeu, como na recuperação, no plano de recuperação económica, Portugal terá que estar muito atento a todas as oportunidades que daí venham. Nós estamos à espera e estamos a pedir como Parlamento Europeu para termos um orçamento superior ao que se estava a discutir antes da crise. Estamos esperamos que haja um orçamento, a parte do orçamento seja da ordem de grandeza de 1,2% do PIB europeu e alavancado a esse orçamento haja o plano de recuperação económica que possa ir no total do orçamento com o plano de recuperação económica a 2% do PIB. Portugal defende, e os deputados portugueses defendem, que este plano de recuperação económica seja essencialmente baseado ou completamente baseado em subsídios, portanto a fundo perdido. Já sabemos que não vamos conseguir consenso nisso, há países que defendem os empréstimos e o que eu espero pessoalmente é que no fundo, ou que prevejo, é que irá ser um misto entre as duas modalidades, entre subsídios e empréstimos. O que será importante é que nos dois, três primeiros anos seja essencialmente baseado em subsídios e os empréstimos seja depois mais para o fim do período do orçamento. As grandes prioridades de início será com certeza a liquidez das empresas e o emprego, portanto dos primeiros anos, aliado também a um novo programa que nunca existiu no orçamento europeu, um grande programa da área da saúde. Nunca existiu porque existiam programas relativamente pequenos, muito relacionados com os problemas transfronteiriços, as doenças raras, mas nunca um programa de saúde e de financiamento aos sistemas de saúde que agora está a ser proposto e a ser preparado. Mas, além disso, haverá uma grande prioridade no que já era a linha da ação da Comissão e do Parlamento, que é a transformação digital, a transformação verde, portanto ambiental, e uma nova prioridade que é tornar a nossa economia e a nossa indústria mais resiliente e, portanto, ter uma maior independência estratégica nas nossas cadeias de valor. Aqui é preciso ter algum cuidado que este conceito não se transforme numa nova forma de proteccionismo, porque eu acho que toda a Europa, mas essencialmente países como Portugal teriam muito a perder com uma política de muito proteccionismo. Nós temos a ganhar com uma política
claro que considero as questões estratégicas e em setores estratégicos e menor dependência do exterior, perfeitamente de acordo, e esta crise mostrou que isso é necessário, mas temos tudo a ganhar por termos uma política aberta ao mundo que nos permite exportar e exportar cada vez mais. Também esperamos que este novo orçamento traga um maior financiamento para o programa, que agora é o Horizonte 2020, que eu tive o privilégio de ser relatora no mandato anterior, e que vai ser substituído por um programa chamado Horizonte Europa. Nós esperamos um aumento desse programa. Antes da crise, tudo levava a crer que isso se calhar não era possível, havia os Estados-membros que não queriam aumentar o orçamento europeu e estávamos com algum receio que a parte da ciência e inovação fosse uma das áreas sacrificadas. Agora não, parece-me que há um consenso e esta crise mostrou que a grande independência estratégica, e aí é que está verdadeiramente a independência estratégica, são, se nós tivermos um grande poder na área do conhecimento, na educação, no ensino superior, na ciência e na inovação, e se formos fortes nestas áreas, conseguimos ser mais independentes e rapidamente produzir aquilo que necessitamos e fazer face às grandes adversidades, como foi este caso. Portanto, estas são as novidades deste momento em que estamos a trabalhar. Ainda esta manhã tive ainda já uma reunião exatamente sobre o plano de recuperação económica que vamos votar amanhã a resolução, e portanto isto está a mudar minuto a minuto, mas estas são as linhas gerais e espero que, como a senhora Ministra disse, que seja rápido, que seja simples, que não seja muito complexo, porque senão pode ter um imenso financiamento, mas será difícil para as nossas PMEs acederem a ele. Graça Carvalho, obrigado por este resumo das iniciativas, bastante informativo também. E eu ia pegar justamente naquilo que estava a referir relativamente ao Horizonte Europa e a importância da ciência e inovação, para perguntar ao Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec, de facto, a inovação vai cada vez mais separar o trigo do joio? Bom dia André, bom dia aos participantes que nos ouvem e que nos veem, bom dia também, Sra. Ministra, aos nossos convidados e parabéns ao Negócios por os 17 anos de serviço público, de informação empresarial, tão importante no mundo onde a informação e a informação fidedigna é também a condição, o alimento necessário para a tomada de decisão acertada. Também ao Santander, nosso associado, ao Miguel Carvalho, exatamente, também parabéns pela capacidade notável da banca, entre as outras infraestruturas críticas do país, de ter respondido tão rapidamente, e nomeadamente a este primeiro resgate que foi necessário fazer às empresas, o resgate da tesouraria, para, digamos, que as empresas pudessem continuar a funcionar de uma forma normal. Eu diria que a inovação é uma peça muito importante. Há várias peças que explicam esta crise. Eu diria que esta é uma crise em 3 atos. O primeiro ato já terminou, foi o choque e a resposta a esse choque, o confinamento. Estamos agora a iniciar o segundo ato, que é o processo de desconfinamento, que esperamos que corra e que ocorra o mais rapidamente possível, o mais coordenadamente possível, terá que ocorrer a nível europeu o mais coordenadamente possível, embora face, digamos, também às questões dos poderes dos próprios Estados-membros, terá que ser feito descentralizadamente e dentro de cada Estado-membro também tem que ser gerido de acordo com as especificidades locais. Nem todas as regiões foram atingidas da mesma maneira do ponto de vista de saúde e do ponto de vista económico. Há aqui algumas discrepâncias entre uma coisa e outra e, portanto, vamos ter que ter este segundo ato uma particular atenção e colaboração entre os setores, as autoridades públicas e as empresas e o setor privado, exatamente para podermos desconfinar em segurança, mas também com o mínimo de impacto económico e recuperar mais rapidamente possível, com o mínimo de impacto na obsolescência do capital. A obsolescência do capital, em termos práticos, significa falências e com uma queda de produtividade mínima.
e uma recuperação rápida dessa produtividade. É evidente que eu disse que houve, e já agora o terceiro ato vai ser a recuperação, e essa recuperação está ainda para ser escrita e ser construída, como a professora Maria da Graça Carvalho disse. Bom, há aqui elementos-chave nesta história que explicam também a capacidade de resposta que assistimos a esta crise. A primeira ideia são a ideia das PMEs, e as PMEs inovadoras não é uma ideia nova, as PMEs não se tornaram inovadoras ontem, é um caminho longo de transformação e de resiliência e de passagem por sucessivas crises nas últimas, pelo menos 2 a 3 décadas, e em particular na última década. A última década, Portugal foi sujeito não só à crise global de 2008, depois a uma crise de dívida, depois uma crise, portanto, soberana, e depois um programa de assistência. E não obstante tudo isso, as PMEs continuaram e passaram, digamos, fizeram o seu caminho. A senhora Ministra referiu que as PMEs e as empresas vão ser o grande motor de saída da crise. O que aconteceu em 2010 foi, efetivamente, a abertura da economia portuguesa ao mundo, a maior integração à economia mundial, passando as exportações no peso do PIB de 29%, neste momento a 45%, atingindo, digamos, já praticamente estando a chegar. E nesse aspecto todos os setores contribuíram. O Miguel Golão, o setor da pedra ornamental, da transformação, um setor, digamos, que muitos considerariam antigo, pouco moderno, ambientalmente impactante. Nós olhamos este setor que há 15 anos tem feito uma trajetória notável pela inovação, pelo investimento tecnológico, e investimento tecnológico em todas as áreas. Eu diria que o setor da transformação das pedras ornamentais é um setor de altíssimo valor acrescentado, tudo se faz em Portugal, a pedra é natural, é um setor da bioeconomia, porque extrai, digamos, o produto natural e é um produto de alta durabilidade, portanto também mantém a sua permanência no tempo, portanto é um produto circular também, mas o que foi importante foi que o setor reinventou-se. Fala-se muito no calçado, as máquinas permitiram reinventar, digamos, a competitividade do calçado, foram aplicadas também ao setor da pedra, que permitiu, efetivamente, criar uma indústria hoje moderna, uma indústria altamente especializada, que compete com os grandes concorrentes, nomeadamente os italianos, e que permite, digamos, globalizar essa indústria. Uma empresa hoje transforma pedra em Portugal para construir uma infraestrutura na Colômbia. E essa transformação aconteceu em todos os setores. E aconteceu em todos os setores durante esta década. Nós chegamos a esta crise numa situação em que, por exemplo, 2016 foi, só para dar uma ideia, os programas, o COMPET, o programa de apoio à inovação produtiva, em 2016 não tinha a palavra Indústria 4.0, o conceito de Indústria 4.0, nem o conceito de economia circular. Foi necessário uma enorme agilidade também aí da administração pública e das políticas públicas de adaptar e incluir dentro, digamos, daquilo que eram os conteúdos, as linhas, os avisos, estes novos conceitos essenciais para a inovação. E as empresas responderam. Só para colocar isto em contexto, só na área da indústria 4.0, o investimento que foi feito nos últimos 2017, 2018, os números que temos chegam até aí, foram investidos 3,2 mil milhões de euros em inovação dirigida à indústria 4.0, à digitalização e à economia circular. Porque não há programas específicos para estas áreas, há, digamos, maximizadores do investimento, incentivos ao investimento nestas áreas. Ora, estes investimentos foram absolutamente chaves para projetar a competitividade das empresas e criar, digamos, uma linha da frente de exportadores e de empresas que estão integradas de pleno direito na economia mundial. E é aqui que nós chegamos a esta crise. E é muito interessante perceber que, se no setor dos serviços, obviamente, pela questão do confinamento, os setores mais frágeis ao confinamento tiveram que, efetivamente, capitular temporariamente e, obviamente, interromper a sua atividade por uma queda não só da oferta, isto é, dos trabalhadores que não estavam disponíveis para vir trabalhar, não podiam vir trabalhar, mas também da procura, que instantaneamente desapareceu. O que é interessante é que a indústria mostrou aquilo também que a senhora Ministra, e já foi dito, referiu, uma enorme resiliência a este choque. Enorme resiliência porque teve um choque da procura, teve que resolver os problemas de segurança dos trabalhadores, exatamente como as outras indústrias,
só que não teve, a maior parte, uma parte importante das equipas da indústria, das empresas, não podiam ir para teletrabalho porque não podiam dissociar-se das máquinas. E, portanto, teve que haver uma enorme capacidade de manter as equipas a funcionar, proteger, e sabemos que um trabalhador que demorava, se calhar, 10 minutos a entrar dentro da fábrica, está-se a preparar para o setup do seu dia, passou a demorar 15, 20, 25 minutos para se proteger devidamente nas condições de trabalho. E nós sabemos que as regras de afastamento, portanto, o afastamento social, não funciona muito bem com os layouts industriais, com os layouts do chão de fábrica. Também aí a indústria respondeu muito bem. E também há um dado, os dados do Banco de Portugal, o IDNE, mostram que, no ponto de vista da adaptação no layoff, metade das empresas, apenas metade das empresas, pediu ou vai pedir, digamos, apoio ou moratórias ou layoff. A outra metade não pediu e, segundo refere no inquérito, também não vai pedir. Porque, obviamente, o que é que pretende, o que é que vai necessitar? Vai necessitar, obviamente, de confiança para um desconfinamento o mais rápido possível e o mais eficaz possível. Obviamente, esse desconfinamento terá que ser concertado com os outros mercados, com os outros países, exatamente para restabelecer a estabilidade da cadeia de abastecimento, que foi perturbada. Claramente, há lições a tirar desta crise, nomeadamente, como já foi referido, a excessiva dependência daquilo que se chamava, digamos, a fábrica do mundo, e, portanto, o abastecimento, o sourcing terá que ser mais diversificado para reduzir o risco, um pouco à custa da eficiência e dos custos. Portanto, terá que haver uma redefinição da cadeia de abastecimento, mas, acima de tudo, o que as empresas portuguesas e as empresas daquilo que nós chamamos as PMEs inovadoras, com potencial, PMEs e mid-caps, inovadoras com potencial de crescimento, acima de tudo, o que estão à espera neste momento é que se restabeleça a confiança e a previsibilidade agora dos próximos meses e, acima de tudo, daquilo que é a possibilidade do restart da economia mundial, da economia global. É nisso que os empresários estão, digamos, na expectativa. Houve, obviamente, mais no setor, digamos, da restauração, do turismo, uma maior queda de confiança. Houve, obviamente, um abalar da queda da confiança e um aumento da incerteza dos empresários industriais, mas aquilo que nós sabemos é que a indústria é um núcleo de resiliência muito importante para as economias. Só para dar uns números e para as pessoas que nos ouvem ter uma ideia, se 1 em cada 5 empregos é um emprego industrial, mas 80% das exportações, isto são números agregados em nível da Europa, 80% das exportações são exportações industriais, de bens e serviços industriais. 64% do ID da investigação e desenvolvimento é na indústria, metade das atividades de inovação são na indústria e, já agora, um posto de trabalho criado na indústria corresponde de meio a 2 postos de trabalho criados nos outros setores. Portanto, os multiplicadores da indústria são incontornáveis e é fundamentalmente aquilo que também já foi dito, a intenção dos decisores políticos e do governo de reforçar, e todos os países vão fazer isto. Aliás, esta crise teve um mérito, foi perceber que a Europa tem que reindustrializar, é um conceito que foi lançado já em comissões europeias, portanto, anteriores, portanto, é um conceito que já vem de trás, que tem vindo a oscilar. A professora Maria da Graça Carvalho referiu, e para nós é uma boa notícia, que pela primeira vez a Comissão Europeia considera uma prioridade à indústria, mas mais do que propriamente, eu diria mais propriamente uma reindustrialização aos modos antigos, nós vamos precisar de um renascimento industrial. E o renascimento industrial, os empresários portugueses sabem muito bem o que é que isso significa. Sabem o que significa porque já começaram. A bioeconomia e a economia circular são elementos essenciais deste renascimento. E já agora, a digitalização. Porque nós já temos, neste momento, as aplicações de bioeconomia e de economia circular, neste momento já valem mais de 10% do PIB, ou do valor acrescentado, e mais de 10% em termos de emprego. E estão, digamos, transversais em quase todos os setores. Nós fizemos recentemente, a Cotec publicou recentemente um estudo chamado Bioeconomia Circular Digital, o potencial para Portugal, e mostra que, efetivamente, que este setor tem particular, ou estas atividades têm particular impacto na indústria transformadora, na construção, no têxtil, no calçado,
e, acima de tudo, o que este renascimento industrial significa é uma convergência entre diferentes setores e em diferentes áreas de conhecimento. Também é uma novidade esta ideia de que não basta apenas fabricar, a fabricação é fundamental, não podemos fazer o outsourcing como fizemos até agora na fábrica do mundo, temos que repatriar alguma da nossa produção, em setores estratégicos certamente, já falámos sobre isso, mas acima de tudo é preciso ter a fábrica para criar valor a montante, isto é, no design de produtos com maior performance ambiental, com uma menor exigência nos recursos naturais, com um sistema de sourcing em matérias-primas renováveis, aquilo que nós chamamos as matérias-primas bio e, portanto, produzidos através de produtos de sistemas renováveis, e depois termos, digamos... Jorge, tenho que lhe pedir para concluir, para tentarmos fazer aqui depois uma segunda ronda, se faz favor. Terminar dizendo que nesta perspectiva é aqui que as áreas de crescimento e de criação de valor estão, digamos, presentes. E os empresários portugueses já estão a fazer este caminho. O que é preciso? Continuar, e eu termino já de seguir, continuar, digamos, proteger o investimento que já foi feito. Já agora e a banca está exatamente com o maior, quando se fala de mutualização de dívida, é possível mecanismos que já estão a acontecer através, por exemplo, do Banco Central, do Banco Europeu de Investimento, de apoio à banca, para que a banca tenha mais apetite ao risco das PMEs e do investimento das PMEs. Isso já está a acontecer. E, portanto, é preciso, efetivamente, a partir de agora, que nós tenhamos um plano de investimento, de proteção do investimento já contratado e de uma boa articulação, uma boa equipa entre o investimento público, políticas públicas, agora o quadro 21 e 17, e o apoio da banca, que é indispensável também para este restart também do investimento, com mais confiança por parte dos empresários. Inês Barbosa, que é Chief Communications Officer da Winxis. Inês, a Winxis é um exemplo de uma empresa que desenvolveu um produto inovador justamente para responder às necessidades da Covid-19. Exatamente. Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais, agradecer o convite ao Jornal de Negócios e ao Banco Santander e parabenizá-los também por esta iniciativa. Se me permitem, eu vou começar por fazer aqui uma pequena introdução. A Winxis é uma marca que faz parte da empresa Famoset Technology Group, é uma empresa com 25 anos. Nós somos fabricantes de soluções interativas, desde hardware e de software, e trabalhamos para diversos setores. Eu posso falar de MUPIs interativos, de ecrãs interativos, mesas tecnológicas, quiosques digitais, soluções de gestão de filas de espera. Portanto, estamos em várias áreas e temos produtos que se adaptam a diferentes necessidades do cliente. Falando do tema que nos traz aqui hoje, nós rapidamente percebemos da gravidade da situação e que a atividade económica geral aqui sairia prejudicada. Portanto, eu sinto que as empresas portuguesas, neste contexto, apoiaram-se bastante, apoiaram-se mutuamente, quer seja na divulgação e na adaptação, como na implementação das novas normas. E nós aqui, eu posso lhe falar de algumas, como por exemplo, mudámos processos de produção, fizemos a realização de turnos, aplicamos o teletrabalho, a nossa administração também tomou logo céleres medidas de apoio aos nossos colaboradores para que conseguíssemos manter os nossos postos de trabalho em segurança, principalmente. Portanto, rapidamente nos pusemos na linha da frente para combater esta crise. Depois, falando deste produto, o EasyStation, ele foi lançado há cerca de mais ou menos 2 semanas e surgiu aqui para dar resposta à necessidade emergente da situação desta crise global, de controle sanitário e de prevenção na propagação de doenças. E não é mais do que um quiosque muito prático, que possui a integração de uma solução de reconhecimento facial, e aqui possui uma câmara binocular de última tecnologia que permite adaptar a leitura a pessoas de diferentes alturas e de diferentes idades. Temos também o controle de acessos, a medição da temperatura corporal sem toque, portanto, todos os componentes deste produto são contactless. Temos também a validação da utilização de uma máscara, e se o utilizador não estiver a utilizar essa máscara, ele recebe uma espécie de aviso
que é comunicado a quem tem acesso ao quiosque. Para além disso, tem também um display profissional que vai passando informação em formato de sinalética digital. Tem um dispensador automático de desinfetante para as mãos, que também ele funciona por sensores, ok? E também podemos sempre acoplar aqui outros componentes, como por exemplo, eu falo aqui do sistema de gestão de filas de espera, o nosso sistema Senha Segura, que foi desenvolvido com um parceiro, e aqui pode ser aplicado a qualquer zona social, portanto, desde uns correios, um hospital, um estádio, portanto, as hipóteses são bastantes. Ele já está a ser, inclusive, comercializado nacional e internacionalmente. Eu acredito que ele será amplamente utilizado em espaços públicos como os restaurantes, salas de espetáculos, cafés, estações ferroviárias, portanto, praias até, quem sabe, porque a situação não é fácil e as empresas têm que dar resposta para esta situação. Já tem muitas encomendas para esta solução? Já temos encomendas, sim. Vamos começar a colocar a primeira encomenda, portanto ele foi lançado há 2 semanas. Exato, não é? exatamente. Exatamente, e já estamos a colocar as primeiras encomendas, não só a nível nacional, mas também internacional. Uhum. Depois, também temos... Para que tipo de utilização é que está a ser mais procurado? Sobretudo para empresas. Sobretudo Okay. para empresas. Para acesso... Exatamente. Sobretudo Exatamente. em empresas. Depois, temos também um produto que é o Smart Lamppost, que foi desenvolvido por um consórcio de empresas e com a Famacet, que é nada mais do que um poste de iluminação inteligente que é colocado numa cidade e que permite acoplar outras soluções, desde ecrãs, como os sistemas de carregamento de viaturas elétricas e também aqui o próprio EG Station. Portanto, este novo estado normal que as pessoas falam da sociedade vai passar por fortes medidas de higienização e de prevenção. E aqui neste contexto, que este quiosque e que o Smart Lamppost vão entrar. Como eu já ouvi aqui em outras iniciativas, eu acho que nós estamos aqui numa maratona e a correr um bocadinho contra o tempo. Então nós tivemos que lançar rapidamente este produto que ajudasse não só nesta... Como é que foi o desenvolvimento deste produto? Foi 2 semanas também? Este produto surgiu a partir de uma conversa da equipa de inovação e desenvolvimento pelo WhatsApp. Rapidamente percebemos que seria um produto muito interessante para aplicar nas empresas e a partir daí nós somos também uma empresa reconhecida pela ANI, pela Agência Nacional de Inovação e portanto temos uma equipa só focada para inovação e desenvolvimento. A nossa equipa rapidamente disponibilizou todo o tempo e toda a experiência que tem no desenvolvimento deste produto. Rapidamente fizemos o protótipo e colocámos-lo à venda, portanto foi basicamente assim. Contudo, eu gostava só de deixar aqui uma informação muito importante. É importante frisar que a economia não vai aguentar muito mais esta paragem prolongada sem o apoio efetivo do governo. Foram muitos meses em que as empresas tiveram que confrontar-se com o seu conjunto de compromissos financeiros habituais, desde a banca, como fornecedores, segurança social, o que fosse, e em que as receitas foram fortemente reduzidas, se não é que nulas em alguns dos casos. E, portanto, empresas viáveis e com boas perspectivas de negócio e em expansão viram o seu negócio um bocadinho fora do controle, portanto, tiveram medo de estar nesta sociedade e de estar no mercado. Portanto, o nosso produto foi totalmente desenvolvido com o nosso know-how. Okay? Foi feito com recursos internos da empresa e sem apoios externos. Eu posso lhe dizer que nós submetemos candidaturas às linhas de apoio à economia no âmbito deste Covid-19. Contudo, estas linhas de apoio estão sem resposta e sem feedback em tempo útil. Os apoios ainda não chegaram. Eu tenho noção de que, por exemplo, para as microempresas, que não é o nosso caso, nós somos uma PME, mas para as microempresas o tempo de resposta útil são de 10 dias e isso não está a acontecer. Mas, apesar disto, nós não deixamos de implementar os nossos planos, foram faseados, foram progressivos, isso é certo, mas mesmo assim aplicamos estes projetos de inovação e desenvolvemos novos produtos e, inclusive, nós também estamos este ano a celebrar os nossos 25 anos e, portanto, durante o próximo mês iremos para umas novas instalações com o triplo do tamanho das nossas atuais e vamos também criar novos postos de trabalho. Portanto, as empresas portuguesas aqui reinventaram-se temporariamente, esperemos nós, mas estamos certamente a lutar pela sobrevivência da economia.
Obrigado, Inês. Jaime, o Miguel Bel tinha-nos deixado já aqui a importância de abraçar este que é um desafio de gestão para todas as empresas, e falou, enfim, também da importância da economia digital, e tivemos aqui o exemplo da Winsys, de uma empresa que de facto foi capaz de desenvolver um produto novo para se adaptar às novas circunstâncias. Este exemplo é uma exceção, ou de facto as empresas portuguesas estão cada vez mais sensibilizadas e preparadas para adotar quer processos de inovação, quer a economia digital? Bom dia. Antes de mais, gostava de agradecer o amável convite para estar aqui presente, cumprimentar também a Sra. Ministra e os colegas de painel. De facto, esta crise que nós estamos a viver foi uma crise inesperada no seu contexto, na sua base, mas é uma crise que também vai representar para as empresas, em particular para as pequenas e médias empresas e as próprias startups, um desafio muito grande. Eu tenho participado desde há um mês, todos os dias, numa iniciativa muito interessante que a Aliança Europeia dos Clusters está a organizar todas as manhãs, inclusive ao sábado e domingo, onde basicamente junta aquilo que são os principais clusters europeus, desde as áreas mais tradicionais, como o têxtil, o calçado, às áreas mais inovadoras, como as tecnologias, o automóvel, as áreas da ciência. E, de facto, há aqui uma lógica que está mais ou menos subjacente a todas as discussões que temos, é de que, de facto, existe uma cumplicidade cada vez maior entre as empresas e os centros de inovação, como foi referido já pelos meus antecessores, naquilo que é a procura de novas soluções contra esta crise. Eu, agora, gostava de dar o exemplo do CEA, que é o Centro de Excelência da Mobilidade no nosso país, que eu acompanhei há muitos anos, quando foi da sua formação, e que, por exemplo, conseguiu em tempo útil, naquilo que é uma parceria inteligente entre a universidade, algumas empresas de referência e, obviamente, apoios públicos, criar num espaço de 3 semanas 100 ventiladores. E, portanto, é este tipo de procuras que nós temos pela frente e que, de facto, são muito interessantes. A professora Mariana Mazzucato, que é uma grande especialista em economia industrial e que neste momento é senior advisor do presidente do Conselho Italiano, do Primeiro-Ministro italiano, publicou uma entrevista muito interessante há cerca de 15 dias no El País, onde falava de facto naquilo que vão ser os novos desafios que se vão colocar, quer ao Estado, quer às empresas. E falou num conceito que me pareceu muito interessante, que é este conceito de uma espécie de nova inteligência coletiva inovadora, que aliás a Sra. Ministra também já referiu. O digital tem aqui nesta matéria, respondendo em concreto à sua questão, um aspecto muito particular. Eu tenho tido a sorte de, desde há cerca de 20 anos, acompanhar aquilo que tem sido as principais transformações da área da ciência da informação, das tecnologias, não só a nível do Estado, mas também um pouco a componente empresarial. E eu penso que o balanço que nós temos destes 20 anos da aposta pública maciça nas tecnologias de informação e na chamada transformação digital é muito positiva. Muito positiva ao nível do Estado, muito positiva ao nível das infraestruturas de base. Na componente das empresas, nós temos, apesar de tudo, 2 mundos. E isto é uma realidade que, infelizmente, ainda continua a existir. Temos, de facto, as grandes empresas, temos as grandes multinacionais, as empresas de líder a nível dos diferentes clusters, que já têm processos de transformação digital perfeitamente estabelecidos, perfeitamente consolidados. E, portanto, hoje essas empresas são um exemplo em termos internacionais, a nível de boas práticas, daquilo que conseguem implementar em termos de cadeia de valor. Ao nível das pequenas e médias empresas, que representam 99,4% do nosso tecido empresarial, temos ainda um longo trabalho para fazer. E, de facto, é um sinal que existe para o futuro, o das empresas mais pequenas poderem aproveitar agora a transformação digital como aquilo que pode ser, de facto, um dos principais instrumentos para a sua revitalização de cadeia de valor. É preciso não esquecer que quando o professor Michael Porter esteve cá no nosso país há cerca de 25 anos para fazer o estudo sobre a competitividade da economia portuguesa, ele já falava nisso. A propósito, por exemplo, do setor têxtil, ele na altura referiu uma frase que me ficou claramente sempre presente, que é setores como o setor têxtil, que tem uma fileira muito complexa, desde a compra das matérias-primas até todo o processo de transformação digital, vão ter que fazer um caminho muito profundo na sua renovação em termos de cadeia de valor. E nós hoje assistimos, passado esse tempo todo, a muitas empresas do setor têxtil que alteraram por completo o seu paradigma de produção através da incorporação digital e, portanto, isso fez com que elas tivessem mais capacidade de produzir novos produtos, novos serviços e, com isso, entrar mais facilmente nos mercados. E esse caminho tem que ser reforçado junto de outras pequenas e médias empresas. Eu acho que os empresários e os gestores portugueses estão claramente disponíveis para essa agenda. Esta transformação que nós estamos a ter com o Covid veio obrigar a isso. A questão do teletrabalho vai ser claramente um desafio muito importante, porque ainda ontem existia uma sessão muito interessante,
organizada pela London Business School, onde falava de facto sobre aquilo que vai ser o novo paradigma que os empresários e os gestores vão ter na gestão daqui para a frente, do equilíbrio entre o trabalho presencial e o trabalho em termos de utilização de tecnologia. E o teletrabalho, ele próprio veio também trazer aqui uma revolução, porque no fundo, a partir do momento em que se perceber que a presença física do trabalhador poderá ser complementada com uma presença digital, isso vai ter claramente um fator adicional naquilo que é a utilização do digital do ponto de vista de valor. Um conhecido especialista da McKinsey referia no outro dia num artigo muito interessante, aliás, como sabemos, as grandes consultoras, as grandes universidades têm publicado neste Covid artigos de excelência, portanto nós somos inundados em sentido positivo todos os dias com grandes análises, com grandes detalhes sobre esta informação, mas ele referia que efetivamente nunca se esperou que em 2 meses se tivesse uma evolução tão grande do ponto de vista do digital e do ponto de vista da utilização das tecnologias, como aquela que em princípio iria demorar 10 anos. E, portanto, eu acho que a transformação digital está aí. Nós temos um novo plano que foi aprovado pelo Governo, o Plano da Transição Digital, que por acaso também se chama Portugal Digital, como se chamou há 20 anos, no tempo do professor Bento Gago, e depois do Diogo Vasconcelos, e a senhora professora Maria Graça Gabai também teve o grande prazer na altura de acompanhar esse tema. E, portanto, eu acho que a transformação digital está na ordem do dia. Temos que ter aqui claramente a capacidade de perceber até que ponto é que esta cumplicidade entre o Estado, as necessidades e as empresas vai existir, porque se assim não for, nós vamos ter de facto muitos problemas do ponto de vista da recuperação económica. Eu só para terminar, referia também uma nota que me pareceu muito interessante a propósito de uma entrevista que também li este fim de semana no Financial Times e que tem muito a ver com aquilo que é a capacidade de reconstrução das cadeias de valor. Eu acho que a expressão cadeias de valor, como disse muito bem o Sr. Ministro, é uma expressão absolutamente essencial para nós percebermos o que está a passar atualmente na economia internacional e também na nossa economia nacional. E a questão das cadeias de valor hoje tem aqui um problema muito sério. Nós temos discutido isto todos os dias nessas reuniões europeias dos clusters, que tem a ver com a capacidade de detectar onde estão as falhas de fornecimento de materiais e onde estão também as outras capacidades de ligação ao mercado. E, portanto, nós teremos aqui, de facto, uma oportunidade muito grande. Portanto, eu diria que, para concluir, temos claramente que ter uma postura positiva relativamente a estes tempos que aí vêm, fazer a transformação digital, da economia circular, dos novos fatores de competitividade, aquilo que deve ser a base para uma reconstrução económica, dar às startups, como é o exemplo da Inês, que ainda há pouco ouvimos, a possibilidade de consolidarem os seus investimentos e as suas ligações às multinacionais e, com isso, construírem uma nova agenda. Isto vai implicar muito sacrifício, vai implicar muita adaptabilidade e vai implicar um contato entre o Estado e as empresas que, de facto, tem que ser mais objetivo e mais claro na linha daquilo que já tem vindo a ser feito desde o passado. Miquel Goulão, volto a ti. Enfim, em primeiro lugar, e agora enfim, pedia-vos respostas mais ou menos rápidas, porque já não temos muito tempo. Miguel, os apoios que o Governo lançou, na tua opinião, têm sido suficientes? Já ouvimos aqui a Inês referir, enfim, o tempo entre o pedido e a chegada desses mesmos apoios continua a ser demasiado longo. É essa também a tua perspectiva? Ora bem, em primeiro lugar é preciso dizer que nota-se aqui um esforço enorme por parte do Governo em permanentemente ir moldando as necessidades que a economia vai sentindo. Se nós verificarmos ao longo do tempo, as medidas têm vindo a ser alteradas, muitas delas bastante alteradas, portanto, o que denota que há, de facto, um esforço para adaptar à realidade económica. E que temos que reconhecer efetivamente que as medidas são manifestamente insuficientes. E temos que falar das coisas de uma forma muito dura e crua. As coisas não vão ser iguais. As empresas não vão ter produção para poder continuar a empregar 1000 pessoas. As empresas vão ter nos próximos tempos produção para empregar 500 pessoas. E é preciso claramente começar a pensar nesta solução, na opção a tomar. Se as pessoas vão para o desemprego, se as pessoas ficam em layoff, como é que tudo isto vai funcionar? A indústria não vai ter essa capacidade. Isso eu posso assegurar. É impossível continuarmos a pensar que os níveis de produção que tínhamos anteriormente à pandemia vão continuar a existir. Isto vai demorar tempo. É preciso ter capacidade de resistir. E a questão do endividamento, aqui julgo eu, ganha uma particular importância. Todos nós falamos do excesso de endividamento do Estado,
do excesso de endividamento das famílias, do excesso de endividamento das empresas. Mas as soluções que, de alguma forma, estão a ser encontradas, com exceção do layoff, são todas ao nível do aumento do endividamento. E é preciso ter atenção que a altura é de reflexão. É de reflexão sobre o que é que nós podemos fazer para ser mais criativos ao nível de um modelo novo de financiamento. Nós não podemos ter as empresas tão dependentes do financiamento bancário. É preciso criar linhas diferenciadas, por exemplo, o acesso das pequenas empresas a um mercado de capitais num contexto diferenciado. É óbvio que tem que haver uma evolução na literacia financeira das empresas, é óbvio que tem que haver uma aposta mais profissional das empresas ao nível de quem os acompanha, é óbvio que tem que haver o espírito por parte dos empresários em abrir o seu capital das suas empresas a terceiros. É óbvio que tudo isto tem que acontecer, mas essa reflexão tem que existir. Por outro lado, também se fala que a Europa será a solução de todos os problemas, com mais subsídios, mais dinheiro, mais empréstimos. Mas ninguém fala naquilo que, para mim, é fundamental. Conhecer como é que nós vamos fazer um novo modelo de integração europeia. Como é que tudo isto vai funcionar. O que é preciso fazer para nós darmos estes passos muito mais significativos. Eu julgo que este debate também ele é decisivo. E eu sei, não me vou alongar muito mais porque o tempo é muito curto. Obrigado. Maria da Graça Carvalho, uma questão, e eu queria também confrontá-la com aquilo que o Miguel disse sobre a necessidade do novo modelo de integração europeia, mas antes queria só, enfim, de forma muito breve, questioná-lo sobre a importância de reabertura das fronteiras na União Europeia. Quando é que isso pode acontecer? Não é urgente termos esta reabertura? Por um lado, para o mercado interno é importante que as fronteiras estejam abertas para circular os produtos e também a circulação de pessoas sempre que seja necessário e imprescindível. No entanto, isto tem que ser feito com algum cuidado, porque nós não nos podemos esquecer que estamos a lutar contra uma pandemia que ainda não está completamente dominada e que, como não temos a solução definitiva que seja uma terapia eficiente e eficaz ou uma vacina, a nossa solução é distanciamento, algum confinamento e evitar a propagação de regiões que ainda têm mais índices de infecção do que outras. E, portanto, temos que ter sempre um equilíbrio entre estas duas questões. Nós, nos últimos dias, temos tido algumas notícias muito positivas, nomeadamente a Comissão tem informado que a Comissão Europeia tem informado que a Agência Europeia do Medicamento já tem em mãos a autorização de algumas terapias que, num espaço de algumas semanas, estarão no mercado muito eficazes para o tratamento, e eu penso que, se isso for o caso, imediatamente haverá um efeito psicológico e importante nas pessoas e na economia. Não basta haver decisões a nível das entidades europeias e dos governos se não existir confiança por parte das pessoas, das empresas e não basta abrir as fronteiras, restabelecer os voos. Se não existir confiança, as pessoas não vão aderir a isso e, portanto, é essencial apostar na solução definitiva, que é ter uma terapia e ter uma vacina. E, por exemplo, o que foi feito agora, embora tenha sido feito um pouco tarde, de esta ação global de financiamento a uma vacina e a uma terapia em conjunto, não só a Europa, mas a nível praticamente de todo o mundo, em que Portugal participou, a União Europeia, e isso conseguiu juntar 7,4 mil milhões de euros para esta finalidade,
estas ações são importantíssimas para que se haja rapidamente uma solução que dê confiança às pessoas e que venha resolver de uma forma definitiva este impasse em que nos encontramos. Portanto, eu acho que a Comissão ainda está, de certo modo, hesitante na data, falava-se em 18 de maio, mas está hesitante na data da abertura das fronteiras, à espera desta boa novidade que permita criar confiança nas pessoas para que ela seja acompanhada por um efetivo, que tenha uma ação efetiva a decisão de abrir as fronteiras. Claro que para o mercado interno ela será muito importante, mas ela tem que ser feita com cuidado, gradualmente e com monitorização dos resultados. Quais são as consequências de abrir a fronteira ou qualquer medida de abertura, tanto dentro de um país ou entre países, ela tem que ser feita muito gradualmente, com muito cuidado e monitorizar os resultados. O perigo é grande e continua a ser grande porque não temos solução para ele e nunca nos podemos esquecer. E, portanto, a economia baseia-se na confiança. Não vale a pena abrir se não criar confiança. E isso é o mesmo para os restaurantes, para uma série de iniciativas. E, portanto, criar a confiança é muito, muito importante. Muito rapidamente. E, mais uma vez, é a ciência que dá aqui a resposta. E a solução definitiva para o grande problema que estamos a enfrentar. Muito rapidamente, todo este processo terá de conduzir a mais integração europeia? Eu penso que sim. Um exemplo prático é já a necessidade de considerar a saúde de uma forma muito mais integrada. Os Estados-membros opunham-se frontalmente a qualquer ingerência, como diziam, da Comissão ou do Parlamento nas questões da saúde pública, e esta crise vai mostrar que sem trabalharmos em conjunto a nível da Europa e mesmo globalmente, não conseguimos fazer face a problemas de saúde pública como este, e os especialistas dizem-nos que crises como esta poderá não ser única, com menor ou maior dimensão. Estas pandemias globais são uma realidade, irão ser cada vez mais uma realidade dos nossos tempos e, portanto, temos que juntar esforços para fazer face a estes desafios globais. E se olharmos, se pensarmos bem, a maior parte dos grandes problemas que temos na nossa frente, seja de saúde, seja de ambiental, seja mesmo do ponto de vista económico, eles são muito melhor resolvidos em conjunto. Portanto, a nível europeu ou mesmo a nível global. Depois há a sua aplicação concreta, que deverá ser regional e local, mas muitas das soluções, a própria desenvolvimento científico, ele é feito em parcerias com investigadores de todo o mundo. Precisamos de dados para desenvolver uma vacina ou uma terapia, precisamos de um número de dados enorme, e, portanto, só com a colaboração de muitos é que conseguimos ter acesso aos dados que são necessários. Portanto, tudo isto, uma economia baseada no Big Data, leva com que seja cada vez mais evidente que precisamos de maior cooperação e de maior cooperação a nível internacional e a nível europeu. Eu não estou a antever de uma forma muito pragmática que haja novidades em termos da construção europeia, portanto, nas formas de cooperar, mas vai ser dado com pequenos passos na necessidade de cooperar em determinadas áreas específicas, na saúde, a própria indústria, que era uma área tão bem, muito tida como uma área nacional, e agora estamos a ver que precisamos cada vez mais de colaborar a nível europeu, e portanto é passo a passo, de forma muito pragmática e concreta, que esta crise vai levar a uma maior integração europeia. Aliás, o Reino Unido, deixe-me só dizer isto, o Reino Unido
que tanto lutou pelo Brexit, com esta pandemia, imediatamente se juntou a imensas iniciativas à União Europeia, desde repatriar britânicos que estavam por todo o mundo, foram feitos juntamente com todos os outros europeus nos aviões e financiados pela Comissão Europeia, e ainda bem que foi assim, mas que mostrou exatamente que é necessário estarmos juntos para fazer face a tão grande problema. Muito bem. Jorge, Portugal, resposta do Governo e da Europa. Que avaliação faz? Eu diria que como falámos dos 3 atos, não é? Esta crise em 3 atos, o primeiro ato, a resposta da Europa, a coordenação entre os vários Estados foi positiva e rápida, tendo atenção, obviamente, todas as circunstâncias e o caráter inesperado deste choque. Este foi o primeiro ato. Mas este primeiro ato, a resposta a este primeiro ato vai, efetivamente, condicionar aquilo que é o segundo ato, que é o desconfinamento. Este desconfinamento, como já foi dito, vai ser importante de gerir, digamos, com incidência local, bottom-up. Realidades diferentes, devem ser tratadas de maneira diferente, exatamente como já foi dito, para criar confiança nos consumidores, confiança nos investidores e nos empresários. Agora, o que é importante é pensarmos o que é recuperação. E na recuperação, aquilo que o comissário Thierry Breton já disse, é que primeiro a indústria vai ter um papel muito importante na autonomia estratégica da Europa, eu diria de cada país dentro da região europeia. O comissário Breton disse outra coisa também interessante, a Europa tem a indústria mais forte do mundo e tem a aspiração, digamos, de liderar aquilo que é a transformação global da indústria. E isso é uma coisa boa para Portugal, desde que a agenda, a política industrial, tenha os aspectos adequados para promover a competitividade e o mérito das empresas, nomeadamente das empresas em sã concorrência. E eu diria que há aqui vários aspectos que têm que ser olhados na política industrial. Primeiro, a questão da concorrência, o acesso ao mercado interno. Há ainda grandes barreiras das PMEs, digamos, a aceder em condições equitativas ao mercado europeu. Segundo, regras desiguais de concorrência com atores e concorrentes estrangeiros de fora do mercado de acesso, que concorrem com produtos, digamos, de preço mais baixo, mas também de qualidade mais baixa e de normas mais baixas. O investimento na modernização e na descarbonização da economia. As metas estão aí, serão para cumprir e é necessário uma forte adaptação, um investimento nessa adaptação das empresas, e já está aí, 2030 está aí. A questão das matérias-primas e do sourcing, e portanto a Europa importa 80% das matérias-primas, tem que haver uma redução, não vai ser fácil de internalizar o sourcing das matérias-primas e reduzir o risco do abastecimento. E, finalmente, 2 aspectos absolutamente essenciais que estão relacionados. O primeiro, a aposta incontornável no investimento na inovação, no conhecimento e nas competências. Tem-se falado pouco no reskilling, no upskilling das competências para a 4ª revolução industrial, mas esse vai ser um ponto absolutamente essencial, quer ao nível da Europa, quer ao nível de cada Estado-membro, quer ao nível da empresa e quer ao nível de cada cidadão, de cada trabalhador. Finalmente, a questão do financiamento. E aqui, para Portugal em particular, onde o capital não abunda, onde a maior parte das empresas tem uma subescala e estão, embora tenham, digamos, vindo a reforçar os seus rácios financeiros, e a banca reconhece isso, ainda há uma escassez de capital. Portanto, é importante uma arquitetura, agora para o próximo quadro plurianual de financiamento de investimento apoiado pelos fundos públicos de coesão, uma arquitetura inteligente entre os fundos públicos e os fundos e a banca. Eu dou um exemplo, para terminar, um exemplo muito interessante que aconteceu agora nesta fase de transição. O Compete, o 2020, está a terminar. E a questão é como prolongar e não interromper aquela dinâmica de investimento que as empresas estavam a ter. O que se fez, e já foi lançado mais uma vez muito rapidamente, produtos híbridos, onde o apoio público garante o fundo, a parte do crédito não reembolsável ao investimento, e a banca garante em condições digamos, com garantias do Estado, garantias que podem chegar até 80% do risco, garante a parte reembolsável.
E isto é uma forma, uma arquitetura inteligente para financiar e para garantir que a banca tem aqui também um papel de tolerância e de apetite ao risco das PMEs, mas ao mesmo tempo um papel cada vez mais importante no investimento. Portanto, resumindo, é a resposta, eu diria, do primeiro ato positiva. Segundo ato, vamos ver, esperando, digamos, rapidamente um desconfinamento em segurança e criador de confiança, mas acima de tudo, o terceiro ato, a recuperação, vai ter que haver efetivamente uma coragem e um arrojo político a nível da Europa, que obviamente contaminará decisivamente cada Estado-membro, a nível do investimento na transformação industrial, no reforço industrial, aliás, como é reconhecido como um fator estratégico para o futuro e para a prosperidade e competitividade da Europa relativamente a outras regiões. Inês Barbosa, há pouco estava a referir que a Winxis e a empresa a que a Winxis pertence vão dar-se para novas instalações maiores, estão a contratar. De facto, isto também pode ser uma oportunidade. É essa a mensagem que este passo que a Winxis pretende dar mostra. Sim, claro que sim. Eu acho que, sobretudo, nós estamos a passar por um período de grande incerteza e existe aqui uma necessidade emergente de orientação sobre este regresso à normalidade. Da parte das empresas, eu sinto que a maior parte delas estão a fazer de tudo e estão a reunir todos os esforços para conseguirmos dar a volta a esta situação. Contudo, sentimos, como é óbvio, que esta pandemia e a radical diminuição das deslocações, da participação em feiras, de reuniões, portanto, tudo isto diminuiu muito a procura pelos bens e pelos serviços e levando também aqui à deterioração assim, da economia. Contudo, eu acho que temos aqui uma luz ao fundo do túnel, não sei se será para já, se será no imediato, eu acho que isto passará muito aqui por um plano de recuperação que eu acho que deve ser feito em conjunto com as empresas, pelo governo e em conjunto com as empresas, e que passará sobretudo por medidas muito progressivas, muito medidas, muito faseadas. Eu acho que sim. Muito bem. Jaime, um aspecto que já foi aqui falado, mas de facto pode ser inspirador, tem a ver justamente com a organização dos setores em rede, na criação de parcerias para o desenvolvimento. Esse é de facto o caminho? Sim, sem dúvida. Eu acho que a experiência que nós temos tido em Portugal nos últimos anos, nomeadamente através dos clusters e através de parcerias entre as empresas e as universidades, é claramente um bom exemplo. Agora, é preciso que depois desta crise que nós vamos ter, essas parcerias sejam objetivas e tenham um resultado muito concreto. Porque, de facto, a questão que nós temos em cima da mesa é que a economia vai mudar por completo. A paralisação dos mercados internacionais, claramente dos mercados europeus e também de outros mercados, e uma transição que vai demorar algum tempo, vai obrigar as empresas a redefinir aquilo que são as suas capacidades internas, os seus recursos, a sua cadeia de valor. E há aqui uma expectativa, como muito bem dizia a Inês, relativamente àquilo que é o timing de espera em relação a essa mudança. E, portanto, vão-se ter que criar alianças inteligentes, este é o tema de base, em que efetivamente as empresas procuram complementar aquilo que são as suas ofertas de serviços e produtos e com isso consigam apresentar novas propostas de valor para os mercados internacionais. O mercado interno é muito importante, nós temos que reinventar o mercado interno, em função daquilo que são as oportunidades que existem e as capacidades de rendimento disponíveis, mas temos também que ir de encontro a um mercado externo que vai ser diferente. E vender para a Espanha, para a França, para a Alemanha, para o Reino Unido, que são os principais mercados nossos há já muitos anos, mas mesmo para outros mercados mais distantes, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil, vai obrigar as empresas a ter que ser mais solidárias e mais competitivas. Portanto, acho que efetivamente os clusters, eu sou um grande adepto dos clusters porque acho que são uma filosofia de organização muito inteligente das empresas com as universidades e com os centros de conhecimento. Vão ter aqui uma nova agenda. Eu sei que a Europa está a apostar muito nos clusters, vai fazer muito pelos clusters em termos de apoio público, mas temos claramente que perceber que isto tem que ser muito focado, muito objetivo, para que tenha resultados concretos. Muito bem. Muito obrigado aos 5 por este debate. Ficou, enfim, aqui claramente a mensagem da importância da aposta na indústria, num tal renascimento industrial que esta circunstância da pandemia e da crise proporciona, enfim, e a forma como ele pode ser potenciado
desde logo através quer da transição digital, quer da adoção de critérios de sustentabilidade, mas também, enfim, com parcerias que permitam congregar essa tal inteligência no sentido de reforçar o valor da indústria portuguesa. Muito obrigado aos 5, muito obrigado a quem esteve a seguir connosco esta webconference no streaming do Jornal de Negócios. Os conteúdos desta conferência vão ser publicados na próxima semana. O vídeo também ficará disponível para quem quiser rever. Muito obrigado a todos e resta um bom dia. Muito obrigado. Obrigado.